Olá, estamos iniciando mais uma edição do Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, ao vivo, para o debate dos principais temas que são notícia na região, em todo o estado e também os grandes temas nacionais, discutidos aqui por convidados especiais, comentaristas que levam a você a opinião abalizada, a opinião com conteúdo. Você assiste sempre ao vivo, revê à noite às 20 horas, pode assistir também pelo Santa Portal, o portal digital aqui da Santa Cecília TV, e depois o programa fica disponibilizado no YouTube. Pode participar também interagindo aqui com o painel regional. Logo mais a Camila fala os canais pelos quais você pode participar e a gente já apresenta aqui os convidados de hoje, os participantes da mesa. Aqui ao meu lado esquerdo, o professor Iberê Cirna. E à minha direita, o professor, advogado e jornalista Vicente Cassione. Vamos apresentar aqui os jornais que são parceiros do painel regional. O Diário do Litoral, que traz como manchete hoje 1,7 bilhão é liberado para financiamento de imóveis. Passo aqui para o professor Iberê, uma edição aqui também para o professor Cassione. E temos também a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete: Justiça decreta prisão de policiais militares, PMs, por morte de universitário. Correio de São Paulo, na semana passada, está aí a manchete da Gazeta de São Paulo, que eu repasso aqui para o professor Iberê, e também ao mestre Cassione. Já iniciando a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, cumprimento aqui o professor Iberê. Boa tarde, Iberê. Boa tarde, Heraldo. É um prazer estar na companhia e estar nessa bancada com o meu amigo dileto Vicente, que fazia tempo que não sentávamos na mesma bancada. Fico muito feliz. Professor Cassione, boa tarde, professor. Boa tarde, Heraldo. Parabéns pela performance que você está tendo. Obrigado. Realmente dignificando e enaltecendo ainda mais o nível desse programa. E ao Iberê, o meu abraço, nós que somos amigos desde um tempo que a memória nossa já nem alcança. É isso e a aí. Camila, sempre solerte, essa palavra ela nunca ouviu porque não é da geração dela. Solerte, repórter da nova geração, que é a única coisa que se salva em matéria aqui de antiguidade. Aos caríssimos telespectadores, um grande abraço. Olha, Solerte é do tempo que eu sentava lá nos bancos do Colégio Santista, que era a faculdade de comunicação, que os mestres aqui eram professores lá. Então, Solerte e repórter. Bons tempos, professor. Bons tempos. Muito bem. Nós vamos conversar aqui com a grande polêmica. Eu vou repassar aqui, já começar aqui com o especialista na área. Decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo, acabou, de certa forma, contrariando a decisão do próprio Supremo, que, em fevereiro último, por 7-4, decidiu que decisões já em segundo grau já poderiam ser cumpridas, não necessariamente aguardando decisão do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, nos casos, evidentemente, da área criminal. Então, sentença condenatória, passando do segundo grau já, condenatório, automaticamente já mandaria o réu para a cadeia. Houve um mandado de segurança concedido pelo ministro Celso de Mello, o decano lá do Supremo, contrariando essa decisão e revogando um mandado de prisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já começa a provocar uma grande celeuma. O pessoal da Lava Jato diz que não concorda com essa decisão e está restabelecida a polêmica. Professor. O ministro Celso de Mello agiu absolutamente dentro da lei, em obediência à Constituição e à lei. Quem tinha errado era o Supremo. Do mesmo jeito que o Supremo, por 6-5, lá atrás, tinha errado quando estendeu aos crimes hediondos a possibilidade de progressão de regime para semiaberto e aberto.
O Supremo errou lá feio, por 6-5, e agora por 7-4 tinha errado de novo, quando permite que um julgamento colegiado, isto é, um julgamento de qualquer tribunal, porque o tribunal não tem julgamento de um juiz só. Juiz só na comarca, só no fórum da cidade. Ali é que cada vara tem um juiz só. Mas os tribunais todos são colegiados, mais de um. Para julgar um habeas corpus, no mínimo 3. Então, os tribunais de justiça, os tribunais regionais, todos eles podem até confirmar uma condenação, mas a Constituição brasileira, e isto é um outro assunto, se isso é bom ou é ruim, não interessa, a Constituição diz que só pode ser levado à prisão um réu é aquele que responde a processo. Antes do processo haver no inquérito, ele é indiciado, não é réu. Réu é quem responde a processo. O réu só pode ser levado à prisão após sentença condenatória transitada em julgado, isto é, uma sentença condenatória em relação à qual não caiba mais nenhum tipo de recurso. Ora, nós temos a segunda instância, o tribunal colegiado, mas depois temos a possibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e, por sinal, o presidente dele está investigado pela Lava Jato, e recurso também para o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. De tal maneira que você pode ter até uma prisão preventiva mantida em primeira instância, em segunda instância no tribunal colegiado e mantida pelos tribunais de Brasília, prisão preventiva, que não é definitiva. Agora, cumprir pena aplicada em processo que terminou com sentença condenatória só quando houver o trânsito em julgado, isto é, não cabe mais recurso, é que você tem a prisão do réu. Isto é o que diz a Constituição e o que diz a lei, que fez o ministro Celso de Mello, que é o melhor juiz, o mais qualificado juiz, ministro, mas é juiz, dos tribunais do Brasil, Celso de Mello, decano. Cumpriu a Constituição e cumpriu a lei. No dia em que os ministros começarem a julgar com a própria cabeça e cada um construir em sua própria cabeça a sua Constituição e a sua lei, nós estamos fora do Estado de Direito, que é aquilo que ninguém gostaria de ter. Nós já estamos fora do Estado de Direito quase sempre, mas aí fica mais explícito, porque a Constituição diz A e um determinado ministro, como o senhor Barroso, diz B, que estava no grupo dos que entenderam que a prisão era possível, nesse caso. Pode ser desagradável você ter que esperar com o réu condenado em primeira instância e segunda instância que ele ainda fique em liberdade. Ninguém gostaria disso. Então, que se mudasse a Constituição. Mas a Constituição não pode ser mudada, neste caso, porque esta regra está no capítulo dos direitos e garantias individuais. São cláusulas chamadas pétreas, que vêm de pedra. Não se pode mover isso, a não ser por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, em que aí sim uma nova Constituição será feita. Olha, veja bem, o ministro, na sua decisão, ele disse o seguinte, ó: em nosso sistema jurídico, ninguém pode ser despojado do direito fundamental de ser considerado inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como se culpado fosse antes que sobrevenha contra ele condenação penal transitada em julgado. Professor Iberê, aplica-se a lei. Eu estava vendo aqui o Cassione falar, olha, com muita propriedade, até porque é uma das pessoas que eu mais admiro dentro desta área. Obrigado. É um homem que tem uma formação fantástica.
Mas aí, Cassiano, o que me deixa assustado é a qualidade dos nossos ministros, a qualidade, a formação dos nossos ministros. A gente tem visto tanta barbaridade, garotos, né, sem a mínima experiência, né, se transformando aí porque eram advogados do PT, o quinto constitucional favorece isso. Aí o que acontece? É um tal de criar regras nesse país que você já não sabe mais para onde vai. Então, quando aparece alguém como este ministro, que tem todo um cabedal de conhecimento, e põe o dedo na ferida e diz assim, para, gente, vocês estão errando, você está indo contra a Constituição, leiam primeiro. E o que tem assustado um pouco, viu, Cassione, o povo brasileiro, que tem acompanhado não vou falar, mas tem acompanhado essa bandalheira, né? E tem entrado no julgamento e dá parecer aqui, todo mundo virou advogado, todo mundo virou jurista, todo mundo fala de tudo. E quando chega no Supremo, também escuta-se tanta atrocidade jurídica que você diz assim, então eu não sei mais em quem acreditar. Então esse lembrete que você faz e essa mini aula que você acaba dando ao nosso telespectador, mostrando o quê? Existe uma Constituição, o Estado de Direito tem que ser preservado. Quando nós perdemos isso, nós perdemos absolutamente tudo. Entendam que 90% do que está acontecendo é por descaracterização do Estado Democrático de Direito. Então fica na cabeça, como o Vicente diz, fica na cabeça do ministro o que ele acha. Ele não tem que achar nada. Ele tem que cumprir o que diz a lei e a Constituição. Então, este é o retrato do Brasil que nos assusta, que você não sabe para onde vai. Então, quando chega lá em Brasília, que você fala, bom, agora chegou no ponto onde todos têm uma qualificação e uma formação fantástica e resguardam a Constituição e a lei. Aí não acredito mais nisso. Você imagina, quando se votou no Supremo, a questão do voto aberto ou não para a comissão do impeachment. Você imagina o que fez o ministro Barroso. O ministro Barroso teve o desplante de ler um texto de um artigo do regimento da Câmara dos Deputados, com a televisão ligada, com ele aparecendo, falando, ele leu um texto e chegou num determinado momento, parou e não leu as últimas expressões do texto, que diziam exatamente que é obrigatório o voto fechado nas decisões das comissões. Ele comeu essa parte. Sem dúvida. Descaradamente, um ministro do Supremo Tribunal Federal leu o artigo, parou onde interessava, porque dizia assim, o voto será fechado assim, 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 e nas demais comissões. Ele pulou, cortou o nas demais comissões. Como é que você pode achar que um ministro desse pode ser honesto na sua atividade e nas suas decisões? Quando descaradamente, e o pior, os outros todos desatentos não perceberam porque foram na dele. Ele falando, todo mundo ouvindo, ele comeu o trecho que interessava e a decisão naquele dia foi contra o direito, contra o regimento, contra tudo, porque ele comeu um pedaço do texto que ele estava lendo com o texto na mão. Então a gente está acostumado com isso. Por incrível que pareça, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, como sempre, com ministros nomeados pelo presidente da República. E isto já é um absurdo, porque quando a gente fala de independência dos poderes, é relativo, porque na estruturação do poder, você tem interferência do outro. Na hora que o presidente nomeia os 11 ministros do Supremo, ele não vai nomear inimigos. Ele não vai nomear pessoas que não sejam do time dele. Sem dúvida. Tá certo? Então, é claro que alguma coisa sempre será feita em favor do benfeitor, do nomeador. O processo começa errado aí. Na Constituinte de 87, que terminou em 88, o Mozart Costa de Oliveira, que era um desembargador importantíssimo,
Professor aqui. E professor aqui, meu colega de turma, meu compadre, por sinal, mas quem mais conhece direito constitucional e quem mais conhece Pontes de Miranda no Brasil, e conhecer Pontes de Miranda, conhecer além do direito, porque é um dos nossos gênios que nem hoje tem o nome citado nas escolas de direito. O aluno entra no primeiro ano, sai no quinto ano, não sabe quem foi Pontes de Miranda, que corrigiu parcialmente a teoria da relatividade do Einstein, que tem na Universidade de Freiburg, na Alemanha, uma ala inteirinha com o nome dele e com obras dele. Esse brasileiro, alagoano, que nasceu com 6 meses de idade, prematuro, e vingou por acaso, foi um gênio. Pois o Mozart sabe mais de Pontes de Miranda do que talvez Pontes de Miranda soubesse sobre ele mesmo. E o Mozart me pediu, na época ele sabia que eu era assessor jurídico, para a gente ter uma conversa sobre essa questão de como constituir os tribunais. Nunca pela nomeação de ministros por meio do presidente da República. Eu levei a ideia, o Bernardo Cabral acatou, mas depois o plenário da Constituinte, evidentemente, no nosso presidencialismo, que é torto, acabou rejeitando. E esta ideia não vingou de que os juízes fossem eleitos. Eleitos, é isso aí. Eleitos pelos seus pares, né, pela classe. Juízes elegem os juízes, promotores os promotores e advogados elegem os advogados. Não é assim. É na base do compadrio e da cupinchada. Então você nem sempre tem lá as pessoas mais qualificadas. Nem sempre são as tais pessoas dotadas de notável saber jurídico, que é uma exigência. E o mais trágico disso tudo, que eu não me conformo até hoje, e o que eu vou dizer não é politicamente correto, é a saída do Barbosa. O Joaquim Barbosa fez o papel dele, mas tinha ainda mocidade suficiente e condição suficiente para permanecer no Supremo Tribunal Federal e saiu antes da hora porque quis. Isso demonstra, no mínimo, falta de idealismo, porque ele, estando lá, estaria cumprindo um dever para com a nação que lhe deu o crédito que pouca gente teve nesse país nos últimos anos. E ele simplesmente foi embora, não é, recebendo o salário integral que recebia e foi embora, abandonou o ofício. Apagaram-se as luzes, ele foi embora. Mas, Vicente... Não me conformo com isso. Mas me permite o seguinte, eu também entendo que foi perder, assim, uma cabeça muito importante no Supremo. Mas, porém, no Brasil de hoje, nós, nas delações e nas conversas gravadas, é citado até o tal do bala de prata. Você imagina a pressão que um homem como o Joaquim também não deve ter sofrido, quando no Brasil essa baixaria está mais ou menos, essa ameaça, você pega aí dizendo que o Junot deve a ele, deve ao... Quer dizer, então nós chegamos a um ponto que eu não sei se qualquer cidadão teria condição de se manter dentro de um Brasil do jeito que está na ameaça. Mas ele não era qualquer cidadão. Aí é que está. Um país se constrói com pessoas que resistam às pressões e que tenham a coragem de ir até o fim no seu caminho. Eu, como advogado criminal, durante 50 anos, sofri várias ameaças de morte. Sim, sem dúvida. Você pode imaginar quanto. E nem por isso larguei a causa e nem por isso deixei de continuar o meu trabalho. Porque se a gente chega a um determinado patamar, tem obrigação de estar à altura do patamar em que a gente chegou. Se você sobe 30 degraus e na hora H sofreu uma pressão, desce correndo para o primeiro, não deveria ter chegado no último. Essa é a minha posição. Deixa eu anunciar também o Aldo, que está presente aqui também na bancada. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, doutor Heraldo, doutor Vicente, ao professor Iberê, a Camila e ao nosso público telespectador. Sempre uma honra estar aqui participando do painel regional. Muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos em instantes.
Já de retorno ao painel regional, o Aldo me parece que ainda tem uma questão relacionada aí com a Constituição, com o Supremo, enfim. É verdade. Eu queria aproveitar aqui a presença na bancada do nosso sempre professor, Vicente Cassione, que foi uma figura muito ativa na Constituição de 88, foi assessor jurídico do Bernardo Cabral, que participou da elaboração dessa peça que hoje é a Constituição do país. E ele estava aqui falando no programa um erro que teve na Constituição, justamente porque não aconteceu à época uma Assembleia Constituinte, mas sim se aproveitou a Câmara de Deputados e Senado para fazer as modificações constitucionais. E por isso, quem indica os ministros do Judiciário é o presidente. Como hoje em dia acontece vários descalabros desses, como um deputado relator do orçamento da União cortou 90% do orçamento da Justiça do Trabalho, que está fazendo até os fóruns trabalhistas fecharem mais cedo, dificultando o acesso do trabalhador e até das empresas nos embates jurídicos relativos ao trabalho. Queria saber a opinião dele, o que ele acha, se é preciso fazer uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte e com outros ativos sem ser os deputados. Quem defende muito essa tese que eu vejo também é o ex-deputado Gastone Rigg, que também participou da Constituição aí como deputado. Você, com a sua experiência de assessor da Constituição, deputado federal brilhante que foi, qual é a sua opinião? Eu acho que só assim que a gente vai conseguir mudar o país, porque não adianta ir para a rua, a gente precisa mudar nossas leis para evitar esses escândalos todos que têm acontecido seguidamente aí na política nacional. Sem dúvida nenhuma, essa posição eu defendo desde que eu estudava direito ainda. A Assembleia Nacional Constituinte, quando eu estudava, a última que tinha acontecido foi em 1946, da qual fez parte, inclusive, o doutor Antônio Ezequiel Feliciano da Silva, que foi prefeito de Santos, deputado federal, e foi constituinte de 46, quando o Brasil estava retomando a sua normalidade. Mas a gente sabe que aqui a gente tem períodos de 20 em 20 anos, para dizer o mínimo, de golpe ou de contragolpe. E ele, naquela altura, o Feliciano, que tinha feito parte e era deputado federal, já dizia, foi meu professor, ele dizia, está errado, não seríamos nós que teríamos que ter feito essa Constituição que está aí. Nós ou éramos constituintes ou éramos deputados. As duas coisas não dá para ser, porque o deputado e o senador vão fazer uma Constituição segundo a sua receita para o seu paladar e para o seu apetite. Quando, na verdade, se você convocar pessoas, claro, competentes, com conhecimento jurídico, com conhecimento filosófico, porque para fazer uma Constituição não pode pegar o analfabeto, ele não tem culpa de ser analfabeto, mas ele não tem a visão cósmica, ele não tem a visão abrangente da vida, do mundo, das relações humanas, das instituições. São pessoas que têm que ter uma idade mínima, são pessoas que têm que ter um mínimo de uma formação, não é? Não precisam ser eruditos, não precisam ser clássicos, mas tem que ser pessoas que tenham ideias e que recebam ideias que podem vir, inclusive, do povo, dos sindicatos, das organizações, das faculdades. E muita coisa se aproveitaria, mas eles fariam a filtragem, mas sem mandato parlamentar, sem serem deputados, sem serem senadores, apenas para construir um organismo que seja capaz de resistir às tentações dos políticos, quando vão fazer a Constituição, que acabam fazendo segundo o seu interesse. E, doutor, se permite uma parte, até para acrescentar essa sua ideia, que eu acho interessante, também deveria ser proibido que essas pessoas que se candidatarem a Assembleia Constituinte virassem depois deputados e senadores, não? Virar depois não tem problema. O que não pode é ser antes. Quer dizer, se ele é deputado, se ele é senador, ele não pode se candidatar a constituinte. Porque ele acabou de sair da curriola. Se tiver 15 anos sem mandato, 10 anos sem mandato, estiver fora da política, da militância partidária, aí ele pode ser.
Mas aí ele pode legislar em causa própria também, porque aí ele quer entrar para Curriola. Não, né? ele já se afastou. Quem já está afastado por vontade própria, ele não tem mais compromisso, ele passa a ter um compromisso com a sua consciência. Você pega o exemplo do Gastone. Sim. O Gastone está fora, porque quis. Né? Deixa eu só pôr uma pitadinha aí. Para que isso aconteça, depende de quem, Cassione? Depende ou de uma quantidade de milhões de assinaturas, o povo, todo o poder emana do povo. Então o povo pode pedir uma constituinte, ou depende de uma iniciativa, por exemplo, do próprio presidente da República, que pode, por iniciativa do Congresso Nacional, a partir de ele provocar, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O Congresso Nacional pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O presidente da República pode propor isso ao Congresso. E o povo pode, por iniciativa, evidentemente, popular, a chamada iniciativa popular, por meio de assinaturas, mudar as regras. Você vê que agora na Inglaterra decidiu-se que o Reino Unido sairia da Comunidade Europeia. Já entraram, não sei quantos milhares, ou não sei se chegou a milhões de assinaturas, pedindo para haver um plebiscito novamente. Acabou de haver um plebiscito. O plebiscito decidiu, por 52% a 48%, que o Reino Unido se desligaria da União Europeia. Pois bem, está se pretendendo, com o número de assinaturas que é exigível, que se repita o plebiscito. Então, Cassione, mas eu acho que você, dentro dessas alternativas que você coloca, hoje, no nosso glorioso Brasil, só sobra a popular. Porque não me diga que o político, com este naipe de político que nós temos aí, hoje, vai querer dar tiro no pé, vai querer fazer alguma coisa em prol da melhoria, nada. Ele vai querer ficar do jeito que está. Então vai depender só da população, só do popular. A Constituinte de 87 foi iniciativa do presidente da República, que acabou sendo presidente porque morreu Tancredo e ele era o vice, o José Sarney. Foi de iniciativa dele a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, com o apoio fortíssimo do Ulisses Guimarães, que era o homem forte da Câmara e do Congresso. Mas um já está aí com tornozeleira e o outro morreu com a queda do helicóptero, não dá mais, né? Então, assim, falta também essas cabeças, falta também esses políticos de outrora, que você conheceu muito bem, Cassione, porque esteve lá com eles, que eram verdadeiros líderes, que discutiam a nação brasileira. Sim. Hoje em dia está difícil. Hoje em dia... sabe, a culpa, Iberê, é do povo. Os deputados estaduais representam o povo, porque o povo vota mal. Hoje o ídolo político entre a população, se for fazer uma pesquisa, é Frank Underwood. E quem é Frank Underwood? É um personagem político corrupto. O rei da malandragem. E é o cara que todo mundo idolatra. Esse é esperto, esse é bom. Sabe? Precisa mudar a figura. Não se tem mais figuras nacionais que você vê que tem um peso, uma representatividade. Muito bem, nós estamos falando aqui de popular e de popular, o restaurante popular, os administradores, concessionários desses pontos estão querendo aumento. Em todo o estado são 51 restaurantes do Bom Prato, administrados por 41 entidades. O almoço custa R$1 e o café da manhã 50 centavos. O governo do estado subsidia parte dessas refeições. O almoço, além de R$1 que o administrador recebe, ele tem de subsídio R$3,81. E no café da manhã, que custa 50 centavos para o público, ele recebe também R$1,03. Esses valores são considerados insuficientes hoje por esses gestores, portanto eles querem um aumento. Do subsídio para o almoço, eles querem que seja R$5,47. E, além de R$1 que é cobrado. E no café da manhã, além dos 50 centavos, R$1,31. Acusam aí a defasagem de 34,15% no almoço e 17,99% no café da manhã. O secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, disse que não vai haver aumento e os administradores que trabalhem com outros produtos, com outros insumos. Chegou até a exemplificar que se o feijão
o feijão mulatinho está caro, que eles coloquem outro tipo Loirinho. de feijão. O pretinho, o loirinho, enfim. Bom, 51 unidades e a mais recente foi inaugurada semana passada aqui em Santos, no Morro São Bento. O que é lamentável, Professor. me permita, o que é lamentável primeiro ter que ter um bom prato a R$1. Primeiro que nós poderíamos, sim, estar discutindo isso tudo se nós buscássemos o emprego, a dignidade do emprego, que as pessoas não precisassem estar nessa fila para R$1. E quando você diz quer aumentar o bom prato, eu num primeiro momento imaginei que ia aumentar o prato. Quer dizer, tem lá 50 centímetros, ia para 80, sei lá, ia vir mais. O que é lamentável é ter ainda que ter o Estado, né, colocando R$1 para dar de comer, quando o Estado deveria estar se qualificando. Não, ele gasta mais, né? E abrindo aí uma perspectiva de mercado de trabalho, dando dignidade para que eu não precisasse disso. É lamentável isso no Brasil. Agora, as entidades vão trocar, a sugestão é trocar o feijão mulatinho pelo loirinho, preto, sei lá o quê. Ora, não, agora o tomate você faz o seguinte, pega aquele que já está meio estragado. Gente, isso é brincadeira. Então, eu acho que nós temos que olhar para um outro lado. Não é com a história do bom prato, não. Não é bom prato que vai solucionar. Conhece lá o Bom Prato, Aldo? Já Conheço. teve lá? Já almoçou lá? Já. Não no São Bento, que é muito recente, mas já estive, já almocei e eu concordo plenamente com o professor Iberê. Precisa se mudar a estratégia política nacional. Ao invés de incluir as pessoas, a gente quer manter as pessoas onde elas estão. Por isso existe Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bom Prato. Sabe, como você é a dona de casa, aí sabe. Quanto você gasta no almoço? R$6 você consegue fazer um prato? Em casa? Não. Eu não acho o aumento desnecessário. Eu acho desnecessário o serviço. A política é errada. Não a reivindicação das OS que administram, não me parece estar errada a reivindicação. O que está errada é a estratégia política. Porque é muito melhor você incluir esse povo ter renda, economia para poder ir almoçar e ir tomar um café da manhã num lugar decente do que fazer um bom prato a R$1, subsidiar. Você está subsidiando que a pessoa fica onde está, em vez de incentivar o trabalho, incentivar uma melhora de vida social das pessoas, sabe? Acho que volta à questão anterior que a gente estava debatendo. A gente precisa repensar o país, e repensar o país é repensar suas políticas, como bem falou o professor Iberê. Eu concordo com ele em gênero, número legal, e acho que discutir se o COS lá precisa do aumento ou não é a discussão menor e a gente sempre se pede nesse país na discussão menor, e não na principal. A principal é correto você dar comida para o pobre ou você tem que incentivar o pobre a melhorar de vida e alavancar com isso até a economia nacional? E o que está se fazendo por isso? Nada. O que se faz é Bolsa Família, Bom Prato, as coisas menores. Então, a gente, em vez de empurrar o cara para cima, para ter uma melhora econômica, tem que empurrar para baixo. Sempre, porque vem a crise, aí você sai, não paga o plano de saúde para ir para o SUS, para ir, você não tem dinheiro para o restaurante, vai para o Bom Prato. Então, a gente precisa mudar a ideia política e não discutir o pormenor do quanto você está pagando para a pessoa comer subsidiariamente pelo Estado. Eu acho isso. Mas no campo específico aí da alimentação, a gente não pode perder de vista também que a Baixada aqui, a região, é um dos locais mais caros de alimentação do país. Né? Então, quem obrigatoriamente tem que ir almoçar fora, paga em média aí R$30 por um prato, né? Que realmente é caro. Sobre o assunto, o Custódio Fernandes diz assim, que o secretário esqueceu de esclarecer que não recebe aumento há muitos anos, tem alguns que não recebem aumento faz 5 ou 6 anos. Então as 2006. ONGs que realmente ajudam não conseguem comprar mercadoria, por conta do subsídio do governo ser baixo e nunca ter um aumento significativo. Realmente não deixa de ter razão aí os administradores desses restaurantes. Professor Cassiano. Aliás, você falou semana passada aqui que iria visitar lá o São Bento. São dois aspectos que eu acho. Um já foi muito bem abordado pelo Iberê, pelo Aldo,
que seria ideal que nós não precisássemos ter gente comendo, se alimentando, que é o mínimo que a dignidade humana exige, é que a pessoa possa se alimentar. Aliás, o Lula dizia muito isso na campanha. É preciso que o brasileiro tenha direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Não é? O que ele dizia era óbvio. O pessoal dizia que coisa filosófica. Isso não é filosófico. É uma forma de você manter a vida de alguém. Porque se o sujeito for jejuar e não comer, ele morre. Não é? Agora, subsídio significa o quê? O Estado completa o valor que deve ser gasto, completa o custo de algo que o particular está fazendo. Então, se o particular se presta a fornecer a comida por R$1, mas o particular, a iniciativa privada que vai estar lá fazendo isso, tem que gastar 4, o Estado tem que dar os 3 de diferença. Há um cardápio que foi estabelecido como compatível com o preço. Ninguém está servindo caviar no Bom Prato, tá certo? Ninguém está servindo. Está servindo o básico. Não é? O básico sempre foi arroz, feijão, batata e carne e uma verdura. Básico. Muito bem. Na hora em que você tem um tomate que custava R$4, R$3 o quilo, o tomate passa a custar 11, chegou a isso. Chegou a 9. E eu faço compras, eu sei o preço das coisas. Então, na hora em que você tem, de um dia para o outro, o feijão aumentando 50 e tantos %, que foi o aumento que o feijão sofreu, e aí não depende do tipo do feijão, o feijão aumentou. Na hora que aumenta o arroz, o feijão, a batata, a carne, cada vez mais cara, porque cada vez mais se exporta, então é muito mais vantagem para o produtor agropecuário, né, ele exportar do que ele vender aqui dentro. Recebe em dólar? Recebe em dólar, e o dólar está num bom patamar para exportação. Então, o que o Estado, se tivesse vergonha e se tivesse um mínimo de dignidade, faria? Quanto é que eu dava de subsídio aqui? Eu dava de subsídio 3 e dava para esse cardápio aqui. Aumentou tudo, eu vou aumentar na proporção do que houve de aumento nos gêneros alimentícios. Do mesmo jeito que se abaixarem os preços, o subsídio tem que diminuir. Então, o grande indutor da corrupção, infelizmente, é o Estado. A iniciativa privada, ela é corruptora? Ela é. O Estado é corrompido? É, mas o Estado também corrompe. Porque na hora que o Estado obriga o prestador de serviço a manter o mesmo preço e a ter o mesmo ganho que ele tinha, oferecendo a mesma comida, o que faz amanhã o prestador de serviço? Ele vai pegar resto na feira. Não precisa mandar a Prodesan fazer a limpeza, a Terracom fazer a limpeza do fim de feira. Recolhe tudo aquele que sobra no fim de feira, no chão, e vai fazer a comida do Bom Prato. É isso que o Estado quer que aconteça. Então, a honestidade está. Eu estou dando hoje 3 porque os bens que estão oferecidos valem 3. Mas aumentou tudo para 5. Eu não posso continuar dando 3. Eu não posso querer que a iniciativa privada tenha prejuízo fazendo o papel do Estado. Perfeito. O dono lá do Bom Prato, que oferece a comida, ele não é o Estado. Ele está fazendo aquilo em nome do Estado. Se o Estado quer manter o preço como está, faça ele o serviço, o Estado. Faça ele a porcaria. Ofereça a ele o que não se oferece a um ser humano para comer. Ou acabe com o Bom Prato. Agora, inaugurar o Bom Prato com festança, com banda de música, para depois querer oferecer porcaria no lugar da comida, é uma desonestidade do Estado. Ou o Estado está forçando o prestador de serviço a ser desonesto e a oferecer a porcaria
pela porcaria que o Estado quer continuar pagando, apesar dos aumentos. Perfeito, Antes de doutor. você, antes, só queria dar uma também sugestão, viu? Eu queria também dar uma Rapidinho. sugestão. Fica aqui uma sugestão, oferecer o bom prato em pratos de sobremesa, o menorzinho. Boa sugestão. Tem uma outra também rapidinho. Muda o nome do programa. O doutor Cassiano foi perfeito. Em vez de bom prato, vira xepa prato, que é o final da feira. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna em instantes. Olá, já de retorno aqui. Camila, participações dos... Sim, Heraldo. Jurandir Pereira diz assim: engraçado agora que o país parece que está sendo passado a limpo. O STF e o Senado começou a desengavetar projetos que estavam engavetados. Então por que não se cumpriu as leis quando aprovadas? Estranho, não é mesmo? Ele pergunta. Algumas questões estavam lá engavetadas há um bom tempo, mas houve aí um start e muita coisa está andando. Alguma coisa está andando, mas a gaveta Está cheia. A gaveta tem muito mais coisa do que as coisas que estão andando. A gaveta é o lugar predileto para se colocar projetos de lei dentro do Congresso Nacional. Eu me cansei de apresentar projetos que foram para a gaveta. Me cansei. Um deles sobre o problema da menoridade e da criminalidade do menor. Houve comissão especial, ouvimos em audiência pública juízes da infância e da juventude, promotores, psicólogos, psiquiatras, especialistas, assistentes sociais. Levamos aquilo com o maior carinho até o fim. Na hora H, o João Paulo Cunha pegou e pôs na gaveta. Nem para a Comissão de Justiça não mandou para apreciação. E era um projeto que tinha uma certa lógica, não é porque eu apresentei, mas era um projeto que tinha uma certa lógica. Foi para a gaveta. Ninguém se iluda. Só anda no Congresso Nacional aquilo que não fere interesses dos que mandam. E só anda no Congresso Nacional aquilo que atende aos interesses de quem manda. Essa é a regra. Mais participação, Camila? Sim, Heraldo. Foge um pouco do assunto, mas o Wellington pergunta assim. Eu já fiz... ele fala assim, mas não... calma aí. Então vou fazer novamente. Ele diz assim, eu já fiz essa pergunta mais uma vez, mas não obtive resposta. Então vou fazer novamente. Para que servem os helicópteros das polícias civis e militares? Campinas, Santos e agora em Ribeirão Preto. E os bandidos explodem tudo que ver pela frente, saem dando tiro e fogem pelas rodovias sem que ninguém persiga. Nessas horas, de quem é a ordem para que essas aeronaves levantem voo e comecem a perseguição? E não adianta falar que o armamento derruba helicóptero, pois os pilotos são muito bem treinados para seguir a uma certa distância com luz em cima. A gente estava pequenininha, não deu para enxergar muito bem. É uma estratégia de segurança de governo. A gente tem visto, né? A estratégia agora é esconder número. Não, mas a gente tem tudo visto em errado. algumas operações aí a presença de helicópteros. Agora, numa situação como essa, talvez ele esteja se referindo a esse novo assalto que teve lá na região de Ribeirão, me parece, sobre a Prosegur. Exemplo do que aconteceu aqui em Santos. Quer dizer, os marginais agem na oportunidade, realmente. Mas é difícil realmente você do helicóptero com um revólver 38 querer acertar o bandido, viu, Cassione? Quando ele está com uma metralhadora .50. Nós também estamos completamente desatualizados a nível de armamento. E aí vai pôr em risco a vida do coitado do soldado que vai ter que correr Que atrás. recebe o soldo ridículo. A utilização do helicóptero, na verdade, não é para combater diretamente, para entrar em confronto com o bandido. É para manter o bandido visível, localizar o trajeto, para poder orientar a terra, os agentes que estão em terra, a se aproximarem do lugar onde os bandidos estão. Do mesmo jeito que as câmeras que estão por toda parte estão mostrando as coisas que acontecem e só funciona mesmo no sistema de rodovia. Ali sim você percebe na hora o sujeito que furou o pedágio, você percebe o sujeito que está andando na contramão, mas essas câmeras de rua, não há um monitoramento. Você imagina todas as câmeras que existem na rua em São Paulo, para você monitorar todas elas o tempo todo,
O sujeito no primeiro dia fica vesgo, no segundo dia fica cego, No terceiro dia no terceiro fica louco. Só da metade da população pode estar Claro, atacando. você tem um assalto em cada esquina, quer dizer, não tem como. Não é? O problema não é como o helicóptero vai agir, até porque não há um helicóptero para cada esquina, tá? Para seguir cada carro onde tem um bandido dentro ou uma moto e assim por diante. O problema é o sistema da segurança, é a política como ela é feita da segurança, que é pessimamente feita há muito tempo. Camila, mais gente? Não, por enquanto, somente estas Bom, participações. então, o Só jogo... para lembrar, viu, o Cassione colocou aí que, na verdade, a utilização do helicóptero ele tem uma função. Se lembrarem, há algum tempo atrás, no Rio de Janeiro, do helicóptero, eles metralharam os bandidos, não sei se lembram disso, de dentro do helicóptero. Todos os que estavam no helicóptero foram afastados, porque não é atribuição deles, eram marginais, né, e que foram numa rua e aquilo correu o risco de outros que não... Então não é bem a forma como deve atuar. Tanto é que aqueles que estavam no helicóptero foram afastados do serviço porque submeteu a sociedade a um risco desnecessário. Muito bem. Jogo rápido. O Senado deve votar hoje a liberação dos jogos cassino, bingo, legalização do jogo do bicho e outros jogos de azar. Professor Cassione. Isso já devia ter acontecido antes da proibição. Quando o Dutra, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, presidente da República na época, sucessor do Getúlio, ele assumiu e resolveu proibir o jogo, ele proibiu porque a mulher dele era muito religiosa, chamada de Santinha. E, o apelido dela era esse, nacionalmente falando. E ela pediu a ele que proibisse os jogos, porque na época a igreja tinha muita força e ela era muito ligada à igreja e houve a proibição. Sob a alegação de que o jogo, ele deteriora as famílias, os chefes de família se perdem na jogatina e assim por diante, e ele proibiu. De lá para cá, isso foi mantido sempre. Eu não sei se pelas razões da proibição ou por outras razões. Porque quando a gente fala da legalização das drogas, todo mundo é contra, porque diz como é que o Estado pode permitir que a droga seja algo legal. Não, então é preferível que o Estado seja hipócrita, se faça de bobo e finja que a droga não existe e que ninguém se droga numa sociedade de drogados que é a nossa sociedade. Porque quem não se droga com maconha, com cocaína, com heroína, com êxtase, com ácido lisérgico e com essas outras drogas que vão aparecendo a cada dia, acaba pegando a receita com o médico e vai lá no tarja preta. É a droga para dormir, é a droga contra a ansiedade, é a droga contra a depressão. Então é uma sociedade doente que precisa de remédios e os outros são os viciados. E como Agora, se não existisse quem droga quer, lícita. mas- Existe droga lícita? A cerveja, o cigarro. Sim, o Uruguai, está certo que tem 3 milhões de habitantes, legalizou a maconha, não aconteceu aumento de criminalidade, não aconteceu coisa nenhuma, e acabou o tráfico de maconha. E gerou imposto e receita. Quem é que não quer que acabe com a ilegalidade? O traficante. Porque o traficante movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, é o segundo maior comércio do mundo, é o comércio de drogas. Então, para que ele vai querer que se legalize? Ele não vai querer que se legalize isso. É a grande fonte de renda de grandes organizações criminosas, que mandam, inclusive, nos governos. Então, eu acho que essa questão de querer tratar a droga como um grande mal, ela é e sempre foi. O homem sempre consumiu drogas, a começar pelo álcool e pelo cigarro, que é, ou alguém vai dizer que isso não é droga? Claro que é. Agora, tem que saber beber o álcool. Uma grande parte não sabe.
E é por isso que, estatisticamente, 60% dos crimes de homicídio são cometidos por pessoas alcoolizadas. Então, por causa disso, você acaba com o vinho, com a cerveja, com tudo isso. O grande problema é a estrutura social e a condição em que vive a sociedade. Uma sociedade tensa, uma sociedade estressada, uma sociedade sem informação, uma sociedade em angústia. Essa sociedade corre em fuga para a primeira porta que está aberta. Muita gente vai buscar alegria, ainda que dure 10 minutos, numa droga que depois acaba com ele. E ele vai viver como coisa, e não como gente. Mas naquele momento em que ele foi buscar o crack, ele teve 10 momentos de euforia. E aí é que está o problema. É um problema social. Não é um problema de doença. Não é um problema de polícia. Daí porque, se você vendesse a droga, como está se vendendo agora no Uruguai, em doses absolutamente normais, para consumo de pessoas que são viciadas, mas oferecer um tratamento, oferecer um acompanhamento psicológico, verificar as causas do problema que levaram à droga, é esse o caminho. Jogo. Geraldo, então, só fazer o paralelo com a droga, entendeu? Eu acho que na crise que nós estamos, na falta de emprego, desempregado, sem perspectiva econômica, o Brasil andando na ribanceira para baixo, eu acho que o bingo vai acabar sendo um alento, viu? O cara também já está desgraçado, sem dinheiro, ele vai tentar a sorte. Porque tem até deputado que ganhou 12 vezes. Tá bom. Em uma semana, gente. E deputado não. De repente, aquele que está lá desempregado vai arriscar um olhinho, é uma porta que se abre. Vai no bacalhau ou na roleta? Eu vou nos dois. Tá? Eu sou totalmente a favor e digo mais, é melhor que seja legalizado já no imposto, tudo isso, inclusive drogas eu sou a favor, não que eu seja consumidor, eu sou a favor. Melhor gerar imposto, já que o país está quebrado, do que gerar recurso para a criminalidade para o PCC, que é o maior e melhor partido do país. Bom, no Brasil da Jogatina a gente vai encerrando o painel regional de hoje, agradecendo aqui a participação do professor Cassione, professor Iberê, o Aldo e também a Camila. Esperamos vocês amanhã aqui às 13h30. Obrigado.